Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Catecismo. Estamos na aula número 8. E no Catecismo da Igreja Católica começamos então no número 80. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Nós já vimos na aula passada que existe uma tradição apostólica. Essa tradição apostólica é transmitida de duas formas. Sagrada Escritura, tradição. Então, cuidado aqui que a palavra tradição apostólica designa essas duas coisas. A tradição apostólica é um depósito da fé, um tesouro que é transmitido ao longo dos séculos de duas formas: pelas Sagradas Escrituras e pela tradição. Pois bem, o número 80 do nosso catecismo diz assim: uma fonte comum. Elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois promanando ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. É o número 9, da Dei Verbum. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós iniciamos dizendo aquilo que dizíamos na aula passada, ou seja, Cristo está presente na sua igreja. A igreja é um prolongamento do mistério da encarnação. A igreja vive, ela é o Cristo que vive ao longo da história e nós temos esses dois instrumentos para manter esta vida, que é a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. O número 81, então, nos diz: a fonte é uma só, mas duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a Igreja, à qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. São sempre citações do número 9 da Dei Verbum. Como vocês veem, a Dei Verbum não tem absolutamente nada de revolucionário. Ou seja, o Vaticano II verdadeiro é esse documento aqui que vocês estão lendo, né? Então, as pessoas que têm assim uma certa alergia ao Vaticano II fazem muito bem de ler o Catecismo da Igreja Católica e de ver os documentos do concílio realmente nos ensinam. Pois bem, aqui o número 81 e 82 vão contra um princípio dos protestantes, que é a chamada sola scriptura. Somente através das Sagradas Escrituras é que nós temos acesso ao Cristo. Bom, primeiro vamos compreender que a heresia protestante é uma heresia sobretudo eclesiológica, não é? É uma dificuldade de eclesiologia. Por quê? Por uma razão muito simples. Para os protestantes,
A igreja é uma instituição humana. Jesus não deixou igreja nenhuma. Qualquer pastor pode fundar a sua igreja e congregar com o seu grupo do jeito que quiser. A verdadeira igreja de Cristo, para os protestantes, ela é invisível e ela acontece no coração do indivíduo quando ele crê. Então, existem os eleitos, ou seja, as pessoas que creem e que serão salvas, mas não estão ligadas necessariamente a nenhuma instituição. Por isso, para os protestantes, não é nenhuma dificuldade você fundar sua igreja. Porque não é escândalo para eles. Igreja é fundação humana, é invenção humana. Deus não deixou igreja. Bom, alto lá, senhor protestante. Por que é que os protestantes pensam assim? Por uma razão muito simples. Porque eles ficam escandalizados de verem que os membros da igreja têm pecados. Na época de Lutero, as coisas eram muito claras, não é? Os papas viviam uma vida que não era tão exemplar. Bispos, padres, havia um verdadeiro escândalo geral na disciplina do clero, mais ou menos como nós vivemos hoje, só que mais grave ainda. Porque se hoje nós temos escândalos de padres pedófilos, isso e aquilo, naquela época os escândalos atingiam até o mais alto escalão, não é? Os escândalos morais e sexuais atingiam mesmo o Vaticano e o Papa. Basta lembrar, por exemplo, a vida escandalosa de Alexandre VI, que foi o Papa que viveu durante a época do descobrimento do Brasil, 1500 mais ou menos, para você se localizar historicamente. Lutero foi 1517. Né? Então, estava ainda muito viva na memória das pessoas a figura de Alexandre VI, que teve 12 filhos. Né? E, claro, um escândalo maior do que esse, fica difícil a gente pensar. O que é que aconteceria com a igreja hoje se nós tivéssemos um papa assim? Né? Se diante dos escândalos de pedofilia as pessoas já não querem mais ir à igreja, se nós tivéssemos um papa escandaloso, ia ser o fim da picada. Né? Mas por quê? Porque as pessoas perderam a fé na igreja. Ou seja, o nosso amigo Lutero, ele perdeu a fé na igreja. Nós precisamos crer na igreja. Creio na igreja católica. Porque a igreja é a continuação do corpo de Cristo ao longo da história. É este artigo de fé que ficou prejudicado com o protestantismo. Então, se eles não creem mais que existe a continuidade do Cristo ao longo da história, o Cristo vivo na sua igreja ao longo da história, então é evidente que tudo o que acontece é simplesmente desmando, invenção humana, fruto do pecado, etc. Então, é um problema de crer na igreja e, portanto, de crer na transmissão que significa a igreja de Cristo. Então, Lutero inventou uma outra forma de transmitir a fé. E qual é a outra forma de transmitir a fé? Bom, já que a igreja não é confiável, vamos confiar num livro. Confiar na Bíblia. Pronto, acabou. E assim ficou a sola scriptura. Ou seja, a sola scriptura é um jeito de você ir a Jesus sem ter que passar pela igreja, sem ter que passar pelas mãos sujas, né, e sórdidas destes homens de igreja, pecadores. Então você tem um canal puro de acesso a Jesus. Problema. Essa solução luterana não se sustenta historicamente. Por quê? Porque, como eu costumo dizer, né, a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. A Bíblia nos foi dada pela igreja. Então, se você quer ter fé na Bíblia, meu irmão protestante, você explique para mim, por favor, de onde veio essa Bíblia. Se ela não veio da igreja, de onde veio? Foi uma nave espacial, um marciano verde com as orelhinhas luzentes que trouxe a Sagrada Escritura? Acho que não. Antes de haver Bíblia, já havia igreja. Nós cremos nas Sagradas Escrituras porque cremos na igreja. E se não crêssemos na igreja, não creríamos nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque nós temos que crer que existe um organismo eclesial,
uma continuação da encarnação do Verbo ao longo da história que nos deu as Sagradas Escrituras. Os protestantes têm dificuldades, eles ficam a todo momento repetindo: não é por nenhuma autoridade humana, a Bíblia não se sustenta por nenhuma autoridade humana. Tudo bem, então pela autoridade de quê? Dos anjos. Entende? É uma autoridade divina, sim, mas uma autoridade divina que aconteceu historicamente, não é? Na igreja. Portanto, usando os seres humanos. O cânon das Sagradas Escrituras, como nós iremos estudar, né, mais para frente, a lista dos livros que compõem a Bíblia, não foi ditado por um anjo. Foi um processo. Foi uma briga, desculpa a expressão, foi um arranca-rabo que durou 2 a 3 séculos. Os gnósticos queriam que o Novo Testamento tivesse inúmeros livros, um negócio assim, que se fosse colocar todo mundo ali, ia dar uns 50 livros no Novo Testamento. Marcião queria somente uns pouquíssimos livros, só o Evangelho de Lucas, ainda assim censurado, e algumas cartas de Paulo. Marcião foi o primeiro protestante, né? Ou seja, ele já fazia um cânon dentro do cânon, já escolhia os livros, aquilo que vale e o que não vale. E o que valia era São Paulo, mais ou menos como Lutero, né? O que vale é São Paulo, ali está o núcleo do Evangelho, o resto é invenção. Então vejam, aqui está a dificuldade. Durante alguns séculos, a igreja debateu para descobrir quais eram os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Ora, meu irmãozinho protestante, o seu Novo Testamento é idêntico ao nosso, não é? Se você for pegar uma Bíblia católica, os 27 livros que fazem parte do Novo Testamento católico são os 27 livros que fazem parte do Novo Testamento que está nas Bíblias evangélicas. É exatamente a mesma coisa. Quem disse que esses 27 livros são a Bíblia? Fazem parte da Bíblia. Me desculpem, mas foi a igreja. Não há como fugir disso. Antes de haver Bíblia, havia igreja. E se para vocês, protestantes, a igreja do 2º e do 3º século já estava contaminada de paganismo, ou seja, para usar a linguagem de Harnack, um protestante liberal do século XIX e início do século XX, a igreja já estava contaminada de um proto-catolicismo, um früh-catolicismus. Então, a igreja já estava maculada, a igreja já estava adulterada, e a igreja que nos deu a Bíblia é uma igreja que não é confiável. Então, para o protestante, se dá uma decisão drástica. E é por isso que nós temos realmente 2 tipos de protestantes. Ou você fecha os olhos e os ouvidos e diz: não quero ouvir o Padre Paulo, não quero ver as evidências, não quero ouvir o Padre Paulo, não quero ver as evidências, e continua crendo nas suas igrejas fundamentalistas. Ou você se torna um protestante liberal, que é outra opção. Ou seja, os protestantes liberais, de fato, eles não creem na Bíblia. O protestante liberal acha que a Bíblia foi realmente contaminada de proto-catolicismo. Harnack diz: nós temos que ler a Bíblia e descontaminá-la, não é? E então criaram um cânon dentro do cânon. Inventaram a nova Bíblia, né? A gente tem que... Não, isso aqui é de Jesus, isso aqui não é. Isso aqui é de Jesus, isso aqui não é. Isso aqui é de Jesus, isso aqui não é. Então, protestante liberal. Aí você faz um Jesus conforme a sua crença liberal, né? Homo mensura, né? A medida do homem, cada um cria o seu Cristo. Então, se você tem tendência marxista, o seu Jesus é um Che Guevara de boina. Se você é um existencialista como Bultmann, o seu Jesus é um novo Heidegger, né? Crucificado. Ou se você é um liberal individualista, o seu Jesus é um exemplo de moralidade burguesa. É isso que termina acontecendo com os protestantes e liberais.
mas o princípio da sola scriptura não se sustenta de pé. Entende? Ele não se sustenta de pé. Quando o Dan Brown resolveu fazer aquele livro dele, o Código da Vinci, não é? E revelou para a humanidade perplexa que a Bíblia, os livros que estão na Bíblia, foram colocados lá pela igreja, que queimou outros livros e não aceitou que aqueles livros pertencessem ao Novo Testamento, o povo ficou assim, abismado, escandalizado. Nós católicos ficamos olhando assim de lado, mas qual é a novidade? Qual é o problema? Nós sempre cremos nisso. Foi mesmo, a igreja realmente pegou livros, jogou no lixo, mandou queimar, disse um bando de porcaria, isso daqui é heresia, cai fora. Os livros de Jesus são esses 27 aqui, quem estamos dizendo somos nós. Quem? A Igreja Católica. A Igreja Católica. Como é que nasceu a Bíblia? A Bíblia nasceu assim. Então, o princípio da sola escritura simplesmente não se sustenta de pé. A Igreja, então, pré-existe à Sagrada Escritura. Não foi a Bíblia que fez a Igreja, que seria o princípio protestante, não é? Você tem uma Bíblia, aí conforme você lê, então você tem a sua Igreja. Não. Não foi a Bíblia quem fez a Igreja, mas é a Igreja quem fez a Bíblia. Não é? Por quê? Porque quem fez a Igreja foi a Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus não é um livro, a Palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. Então, vamos sair desta tendência intelectualista de achar que a Palavra de Deus é um livro. A Palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa. Pois bem, número 83. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito. Papá, olha aí, ó, o catecismo. A primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito. É o próprio Novo Testamento que atesta o processo da tradição viva. Então, o Novo Testamento mostra ali como é que foi sendo transmitida a fé, não com Bíblia, mas com tradição. Dela, ou seja, dessa tradição apostólica, com T maiúsculo, é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. E à luz da grande tradição, que estas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob a guia do magistério da Igreja. Então aqui uma distinção entre tradição com T maiúsculo e tradição com T minúsculo. Tradição com T maiúsculo é aquela que vem dos apóstolos. Tradição com T minúsculo é aquela que pode mudar ao longo do tempo. Agora veja, vamos dar alguns exemplos de tradição com T minúsculo. Nós temos, por exemplo, a tradição da batina, não é? Evidente que os apóstolos não foram para a última ceia usando batina. Os apóstolos foram para a última ceia usando a roupa que eles tinham, que era a roupa de todo mundo. Jesus não usava batina, Jesus usava a roupa que todo mundo usava. Ele não usava um hábito eclesiástico. A roupa de Jesus era uma roupa de leigo, não é? O que acontece, porém, é o seguinte: ao longo dos séculos, houve transformações históricas e se começou uma tradição monástica em que as pessoas queriam viver realmente uma renúncia do mundo. Queriam viver uma vida ascética. Queriam viver uma vida de corte com
o mundo, com o espírito mundano. Isso se deu sobretudo no século IV. A partir dali, os monges então começaram a se vestir de sacos, a se vestir com roupas, com andrajos, ou seja, uma roupa lastimável, uma roupa horrorosa. E, ao mesmo tempo, foi se dando o processo de invasão dos bárbaros, principalmente no ocidente da igreja. Os bárbaros vieram, os bárbaros usavam calça comprida, usavam, na verdade, as bragas, e os clérigos, os padres, bispos, monges, continuaram a usar a toga romana, antiga, mas que começou, por influência monástica, a assumir também a forma de veste penitencial, de ascese, de forma de penitência, de forma de contenção disciplinar. E é assim que surgiu, aos poucos, a tradição da batina. Essa tradição da batina ela foi milagrosamente se impondo ao longo dos séculos. É interessante isso. Você vê, por exemplo, até o Concílio Vaticano II. Vocês sabem que lei da Santa Sé obrigava os padres a usarem batina? Nenhuma. Não tinha. Atenção, prestem bem atenção. Até a década de 60, quando houve o Concílio Vaticano II, não havia nenhuma lei do Vaticano, da Santa Sé, do Papa, que obrigasse os padres a usar batina. A lei era feita pelo bispo local e, no entanto, havia uma unanimidade universal. Ou seja, os bispos locais, todos mandavam seus padres usarem batina. Não precisava de papa mandando ninguém usar batina. Era uma tradição com T minúsculo. Mas era uma tradição que a igreja via com apreço, que mantinha uma tradição com T maiúsculo, que era a identidade sacerdotal. O fato, isso é tradição com T maiúsculo, o fato de que o padre é um homem sacramento, o fato de que o padre é um homem símbolo e, portanto, nada mais adequado de que esse símbolo se veja. Ninguém coloca uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, debaixo da mesa, mas a coloca no candelabro. Se o padre é um homem símbolo, então que esse símbolo se veja. Então as vestes sacerdotais eram muito adequadas. Então, para se manter uma tradição com T maiúsculo, havia essa tradição com T minúsculo, que é a tradição da batina. Está entendendo? Aí aconteceu o seguinte: com a década de 70, a teologia do sacerdócio começou a receber influências protestantes. Então o padre deixou de ser o homem que oferece o sacrifício, deixou de ser o sacerdote, deixou de ser o ministro de Deus, o homem de Deus, o asceta que tem uma vida celibatária, que rejeitou o mundo, que renunciou ao mundo, que é diferente dos leigos, que tem uma vida disciplinada, e começou a ser o homem que precisava ser igual a todo mundo. Por quê? Porque ele não é um servo de Deus, ele é um servo do povo. Ele não é sacramento de nada, ele é simplesmente um funcionário do povo. Ora, esta teologia a respeito do ministério dentro da igreja é uma teologia claramente protestante. Não tem dúvida nenhuma. Lutero assinaria embaixo dessas afirmações. Vejam, a batina é um acidente, é um Tzinho minúsculo, né? O T maiúsculo da tradição é a identidade sacerdotal. Mas a batina, ela carrega consigo toda uma realidade que protege, né? Dá carnes e músculos a esse esqueleto que é a identidade sacerdotal básica. Então, não é simplesmente uma questão de identidade. Por exemplo, muita gente pergunta: Padre Paulo, o senhor é contra o clergyman, né?
Eu não sou contra o clérigma, mas eu acho que a batina deve ser preferida. Por quê? Por uma razão muito simples, a batina, mais do que o clérigma, é um sacramental. O clérigma é um distintivo. A batina é um sacramental. A batina ela é abençoada. O padre, antes de vestir a sua batina, ele beija a batina. Por quê? Porque é uma proteção para um homem que vive uma luta com o demônio, uma batalha contra o príncipe deste mundo. Então, é evidente que aqui nós temos uma realidade espiritual maior, né, do que simplesmente um símbolo. Depois, o fato da veste da batina ser uma veste talar, uma veste comprida, ela mostra mais claramente que ela é uma roupa pacífica. Nem os romanos iam para a guerra com suas togas. Durante o tempo de guerra, os romanos usavam a saia curta. Né? E quando iam para as regiões barbáricas, né, eles até colocavam as bragas, ou seja, aquelas calças curtas que iam até o joelho, por causa do frio. Né? Nós vemos nos arcos romanos, ali em relevo, feito, né, entalhado lá no mármore, soldados romanos de calças, quando iam para as regiões do frio. Então, o romano sabia muito bem que a toga, a veste talar, a veste comprida até o talão, né, até o calcanhar, era uma veste do tempo de paz. Então, o padre é o homem pacífico. Vestir esta veste de paz, porque ela é mais apta à contemplação, porque ela é mais apta para a meditação, mas, ao mesmo tempo, é uma couraça. Ou seja, é um sacramental que me defende na luta espiritual, mas no campo de uma batalha que é espiritual, não que é física. Entendeu? É uma veste de paz, fisicamente falando, mas espiritualmente falando, eu estou no campo da batalha. Então, vejam, são valores. Eu comentei aqui, perdi um pouco de tempo comentando essa história de batina, não porque isso aqui seja uma questão que mantém a igreja de pé ou faz a igreja cair, não é isso. Mas é porque a tradição com T minúsculo pode guardar dentro de si valores de uma tradição com T maiúsculo. Continuamos a leitura e vamos ao número 84. O patrimônio sagrado da fé, Depositum Fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo todo, unido aos seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão e nas orações, de sorte que, na conservação, no exercício e na profissão de fé transmitida, se crie uma singular unidade entre os bispos e os fiéis. Então vejam, aqui o que a igreja está dizendo no Catecismo e na Dei Verbum número 10, é que essa coisa de guardar a fé não é somente uma missão dos bispos. Né? A igreja não é assim, tipo uma sala de aula com os alunos rebeldes sendo mantidos comportadinhos sob o olhar do professor raivoso que faz todo mundo ficar quieto. Então logo o professor vira as costas para escrever no quadro, todo mundo voa aviãozinho, começa a puxar o cabelo do outro, fazer arruaça. Não. A igreja, o magistério não é o papel de polícia dentro da igreja. O próprio fiel, se ele é verdadeiramente fiel, católico, ele deve ter como algo de honra para si guardar a tradição. Não é? Não é somente missão dos bispos. Existe uma singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Então, tem que haver essa sintonia entre bispos que guardam a fé
porque são pastores, e fiéis que guardam a fé, porque são ovelhas. Então, não existe essa coisa assim de igreja docente e igreja discente, dividida, né? A igreja que ensina e a igreja que aprende. Não. Toda a igreja é chamada a guardar a fé. Agora, é claro que existe uma missão especial, que é o magistério da igreja. Que missão é esta? Número 85. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Então vejam só. Aqui, claramente, o número 85 se opõe à doutrina calvinista do livre exame das Escrituras. Ou seja, se é a missão da igreja inteira guardar a fé, é verdade que a interpretação autêntica, a palavra autêntica aqui precisa de uma explicação. Autêntico quer dizer autoritativo na linguagem da igreja. Tá? Autêntico quer dizer que se exerce com autoridade. Tá? Quem interpreta com autoridade a palavra de Deus é o magistério. Então não tem esse negócio de, eu interpreto desse jeito, você interpreta daquele outro jeito. Não. A igreja inteira interpreta as Sagradas Escrituras, mas existe uma missão específica do magistério que é dizer, esta interpretação ela é autêntica, essa interpretação ela não é autêntica. Então, o que os bispos têm é um discernimento, é um serviço que eles prestam ao povo de Deus para dizer, cuidado, isso daqui é heresia. É isso que o magistério faz. Mas quem é o magistério? É qualquer bispo? Basta o sujeito ser ordenado e já é magistério? Não. Os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Por isso, um bispo ortodoxo que não aceita o Papa não é magistério para nós. Um bispo herético, um bispo fora da comunhão com Pedro, não é magistério para nós. Mas, todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido no sentido de que, por mandato divino, com assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente a guarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé, tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Então vejam, a primeira missão de um bispo é ouvir a palavra de Deus. Piamente ausculta. Ouvir com piedade a palavra de Deus. Um bispo, né? Um bispo conservador é quase que uma repetição de ideias. A função de um bispo é essa. Episcopein, né? Se você for traduzir em latim, né? Epi, super. Scopeo, né? Scopeo quer dizer olhar. Video, videre. Então, supervisor. Ele está aí para supervisionar. Ele está aí para guardar a fé. Ele está aí para garantir que isso que nós estamos crendo é aquilo que se creu há 2000 anos. Ele está aí para garantir que isso que nós estamos celebrando é aquilo que celebrou há 2000 anos. Então, a função de um bispo é conservar. Então, eu não sei por que algumas pessoas ficam ofendidas, alguns bispos ficam ofendidos. Você está me chamando de conservador. Isso é um trauma. Né? Isso é um trauma dos bispos da década que foram jovens na década de 70, 60, né? Ou seja, a geração Woodstock, a geração dos hippies, é uma geração traumatizada. Esse pessoal, se você quer acabar com eles, é dizer que ele é conservador. Você chega e diz para um bispo, olha, seu bispo, o senhor é conservador. Olha, existem bispos que fazem assim, você diz para ele, o senhor é conservador, semana seguinte ele está aprontando uma para mostrar que não é conservador. É traumatizado com a coisa. Ele precisa mostrar.
Então, o que acontece? O pessoal liberal, o pessoal da esquerda, o que é que faz? Já sabe disso. Eles sabem disso, são espertos. Eles vão lá e cutucam o bispo. O senhor é muito fechado, muito conservador. Semana que vem, não se preocupe. Ele vai estar mostrando que não é conservador. Né? Até pessoas boníssimas, né? Como o Frei Boaventura Kloppenburg, que Deus o tenha num bom lugar. Né? Foi um homem que prestou um serviço imenso à Igreja Católica, como bispo, que manteve a tradição, etc, etc. Mas, em alguns aspectos, de vez em quando, dava aquele 9 horas nele, assim, que ele precisava mostrar que era aberto. Então, de repente, ele vai para mostrar. Né? Ele disse isso, ele declarou em jornal. Diz, olha, a prova de que eu não sou conservador é que eu sou a favor da ordenação de mulheres. Claro que foi um escarcéu. Né? Daqui a pouco a Anunciatura Apostólica já estava entrando em contato com ele. Na semana seguinte ele teve que desdizer tudo que disse porque voltou atrás. Ah, não, porque o Papa falou que não é, então não é. Quer dizer, mas para que precisa ficar mostrando para os outros que você é conservador? Que você é liberal? Para que esse trauma de ser conservador? É um trauma. Né? Não existe trauma nenhum. Gente, nós queremos conservar a fé de Cristo, nós queremos conservar o sacramento de Cristo. Conservador quer dizer isso, não quero jogar fora a minha fé. Eu quero conservá-la. Os fiéis, número 87. Lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Então, os bispos devem ser homens que escutam a palavra de Deus e transmitem, os fiéis devem acolher com docilidade. Obrigado por participar de mais essa aula, Deus abençoe você e nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho